A internet não é mais o que era. Lembra-se da sensação de entrar na internet antigamente? Era como abrir um portal para infinitas possibilidades. Cada clique era uma aventura. Cada blog parecia esconder um segredo. E os fóruns, eles fervilhavam com ideias, debates acalorados, teorias malucas e o mais importante, pessoas de verdade. Mas com o tempo, algo mudou. E não foi apenas o visual, ou as atualizações de layout nas redes sociais. Foi mais sutil, mais silencioso. Uma sensação estranha começou a se espalhar, como se estivéssemos falando para ninguém, como se estivéssemos jogando nossas palavras num poço sem fundo. Você sente isso também? Como se as conversas tivessem sido substituídas por respostas vazias, repetitivas, quase automáticas? Antigamente, a internet pulsava com vida. Hoje, ela parece entorpecida. Os mesmos memes se repetem, os mesmos vídeos aparecem para todos, as mesmas opiniões, as mesmas tendências, a mesma falsa sensação de movimento, como folhas levadas pelo vento, girando no mesmo lugar. E talvez o mais perturbador é a impressão de que ninguém percebe isso, como se estivéssemos imersos em um teatro digital, onde todos atuam, mas ninguém está realmente assistindo. Mas e se a sensação estranha que você sente não for só nostalgia? E se houver algo ou alguém por trás desse apagamento sutil? Porque acredite, há quem diga que essa mudança não é natural, não foi espontânea, ela foi planejada. O nascimento da teoria da internet morta. Foi em um canto obscuro da própria internet que isso começou. Não em manchetes de jornais, não em podcasts populares, mas em fóruns esquecidos, onde perfis com nomes estranhos trocavam sussurros digitais, como se estivessem desenterrando algo que nunca deveria ter sido revelado. O ano era 2017, e uma teoria começou a rastejar como um vírus silencioso. A maior parte da internet está morta. Segundo essa ideia, desde que por volta de 2016, boa parte do conteúdo que consumimos online não é mais produzido por seres humanos. Posts, comentários, reviews, até vídeos inteiros seriam fruto de bots ultra sofisticados, alimentando a máquina com ilusão de movimento, de conversa e de presença. Uma coreografia perfeita, uma encenação digital. Pense bem, quantos perfis você vê todos os dias que parecem reais, mas nunca mudam? Mesmas fotos bem calculadas, mesmas opiniões genéricas, mesmo tipo de comentário. E quanto mais você procura por algo genuíno, mais sente que está cercado por ecos. Mas e se isso for verdade? Se essas interações forem fabricadas por algoritmos e não por pessoas? Quem está programando esses algoritmos? Quem decide o que eles dizem, compartilham e espalham? Porque aí a teoria se torna ainda mais desconfortável. Ela não se limita a dizer que a internet está morta, ela sugere que ela foi assassinada. E nesse crime digital, talvez a parte mais assustadora seja perceber que os culpados não estão escondidos. Eles estão nos feeds, nos anúncios, nos trending topics. E se você acha que isso já parece assustador, espere só até entender como essa nova internet usa bots para te manipular sem que você perceba. Eles estão por toda parte, curtindo, comentando, compartilhando, retweetando frases que soam humanas, mas não têm alma. São milhões, invisíveis, incansáveis, impecavelmente programados. Eles não dormem, não esquecem e não hesitam. São bots, e talvez o mais perturbador seja perceber que eles se parecem com a gente. Alguns falam sobre política com fervor, outros contam histórias pessoais que arrancam lágrimas. Há até os engraçadinhos, sempre pontos, com um meme no ponto. Eles se envolvem em discussões, formam opiniões, influenciam tendências. Mas, e se nenhuma dessas opiniões tiver nascido de uma consciência real? Pior ainda, e se esse mar de perfis falsos não estiver apenas preenchendo espaço, mas direcionando a sua atenção? Imagine, você posta algo, em segundos, uma enxurrada de respostas aparece, e você pensa, nossa, isso repercutiu, mas quem respondeu? Quem interagiu? E principalmente, por que isso repercutiu? E outras coisas que você disse simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido? A resposta pode estar na programação. Esses bots não estão só imitando humanos, eles estão treinando para manipular humanos, para gerar engajamento, criar tendências artificiais, moldar percepções e talvez reescrever o que você acredita ser a realidade. E se você ainda não percebeu isso, não é por falta de sinais, é porque os algoritmos sabem exatamente como te manter distraído. Mas então vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Se tantos perfis são automatizados, se tantas conversas são falsas, quem está por trás do controle desse sistema? E o mais importante, o que eles querem de você? Se você acha que sabe como a internet funciona, espere até entender quem está puxando os fios por trás do teatro digital. A possível operação secreta por trás do silêncio. Nada na internet é por acaso. Você já percebeu isso? Os links que aparecem para você, os vídeos sugeridos,
os comentários que recebem mais curtidas, tudo isso parece surgir de forma orgânica, espontânea. Mas por trás de cada notificação existe um código, e por trás de cada código pode haver uma intenção muito mais profunda do que você imagina. Teóricos da conspiração, programadores renegados, denunciantes anônimos, todos eles apontam para a mesma direção. A morte da internet não foi um acidente, ela foi uma operação cirúrgica, executada de forma tão sutil que ninguém percebeu o sangue escorrendo. Segundo esses relatos, órgãos da inteligência e corporações gigantescas estariam há anos infiltrando bots, alterando algoritmos e suprimindo conteúdos autênticos, mas não apenas para vender produtos, para moldar consciências, para reescrever a realidade, para manter o controle de uma população que online pensava estar livre. Não é coincidência que certos assuntos desaparecem do seu feed, ou que, de repente, todo mundo esteja falando sobre a mesma coisa, ou até que você se sinta sozinho, mesmo cercado por milhões de vozes. Vozes essas que talvez nem sejam humanas. E se tudo isso estiver sendo monitorado em tempo real? Se cada clique seu, cada vídeo assistido, cada palavra digitada estiver alimentando um sistema que entende melhor do que você mesmo? E aí surge o medo mais profundo, não de estar sendo vigiado, mas de estar sendo guiado, gentilmente conduzido, como um rato em um labirinto de vidro, sem perceber que o caminho já está traçado, muito antes de você começar a andar. Mas e o que acontece com aqueles que enxergam demais? Com aqueles que tentam resistir, expor e romper esse ciclo? A resposta não é apenas desconfortável, ela é praticamente invisível: o apagamento da humanidade digital. Eles ainda estão por aí, mas cada vez mais raros. Criadores de verdade, comentários que soam autênticos, ideias que brilham, mesmo que brevemente, como vagalumes lutando contra a escuridão de uma noite artificial. Mas se você prestar atenção, vai notar que essas faíscas humanas estão sendo sufocadas, uma a uma, silenciosamente. Postagens sinceras somem sem explicação. Textos profundos são sorrateados por uma avalanche de conteúdos vazios, repetitivos e reciclados. Perfis genuínos desaparecem, substituídos por contas genéricas, vozes pasteurizadas, agendas calculadas. É como se houvesse uma força invisível operando em segundo plano, apagando a humanidade da internet, pixel por pixel. E o mais cruel é que ninguém sente falta. Porque enquanto isso acontece, os algoritmos continuam dançando, e dançam tão bem que você nem percebe que a música mudou. O feed te entrega o que você quer ver, ou melhor, o que eles querem que você queira ver. Você começa a desconfiar, publica algo verdadeiro, algo pessoal, algo que importa, mas não dá em nada. Silêncio, zero alcance, como se tivesse gritado no deserto digital. E quando isso acontece, você se pergunta: será que fui eu que mudei? Ou foi o mundo inteiro à minha volta que deixou de ser real? Mas talvez a pergunta mais assustadora seja ainda mais simples. E se ninguém viu o que você postou? Por que não havia mais ninguém lá? Se os únicos que ainda restam são bots, algoritmos, scripts e sombras, com quem exatamente estamos interagindo todos os dias? Aqueles que percebem isso, que tentam falar, que gritam contra esse sistema, parecem desaparecer, não de forma dramática, mas como se tivessem sido desligados, como se as suas vozes tivessem sido classificadas como ruídos. E então surge o padrão, que quase ninguém nota. Quanto mais autêntico você tenta ser, mais invisível você se torna. Mas, e se isso for o começo de algo ainda maior? A exclusão invisível e o silêncio seletivo. Eles não apagam tudo de uma vez. Seria fácil demais perceber. Não. Eles fazem diferente. Eles silenciam em camadas. A primeira é quase imperceptível. Você posta algo e ninguém responde. A segunda, seus seguidores deixam de ver o que você publica. A terceira, seus vídeos param de ser recomendados. Seus textos não aparecem nas buscas, seus comentários são enterrados. A quarta, você ainda está ali, mas para todos os efeitos você já não existe. É o chamado Shadow Ban, uma sombra digital que te envolve sem aviso, sem alarde e sem rastros. Ninguém te bane oficialmente, ninguém diz que você foi censurado, você simplesmente se torna irrelevante para o sistema. E o mais irônico é que muitos nem percebem, continuam postando, comentando, gritando, sem saber que estão presos em uma sala sem eco. E não pense que isso acontece apenas com ideias perigosas ou teorias radicais. Às vezes, basta ser humano demais, autêntico demais, incontrolável demais. Porque nesta nova internet, onde o conteúdo é moldado por máquinas, validado por robôs e distribuídos por interesses invisíveis, a espontaneidade virou um risco, a verdade virou um incômodo, a dúvida virou uma ameaça. E quem ameaça precisa ser silenciado. Mas há alguém ainda mais sinistro por trás disso tudo. Algo que vai além da censura, algo que está relacionado ao que substitui o conteúdo apagado. Porque se o real está sendo silenciado, o que está sendo colocado no lugar? A verdadeira face da internet que ninguém
ninguém quer mostrar. A essa altura você esteja desconfiado que a internet que usamos hoje não é mais uma rede de pessoas, mas um teatro digital, um sistema autônomo, artificial, monitorado, simulado, onde os atores reais foram sendo substituídos um por um, sem que ninguém percebesse a troca. Hoje, a maioria das interações que você tem online não é com humanos, é com bots treinados para parecer humanos, com algoritmos programados para te agradar, com inteligências artificiais que não têm rosto nem alma, mas sabem exatamente como manipular a sua. Você rola o feed e se distrai, você comenta e é respondido, você sente que faz parte de algo, mas talvez tudo isso seja apenas um reflexo gerado para manter você ali, preso, como uma marionete entretida, sem saber que os fios já foram amarrados há muito tempo. Os criadores autênticos estão sendo enterrados. As conversas reais dilaceradas por uma multidão de ecos robóticos. As ideias novas engolidas por um mar de superficialidade programada. E o mais assustador é que mesmo agora, sabendo de tudo isso, você ainda vai voltar para aquela mesma rede social, rolar o feed e interagir com perfis que, no fundo, talvez nunca tenham existido. Porque se a internet está morta, então com quem exatamente você acha que está falando agora? E se essa história fez você repensar tudo que você vê, ouve e sente quando está online, então você está no lugar certo. Aqui no Além da Cortina, nós investigamos o que ninguém quer que você descubra. Teorias que assustam, verdades que se escondem e realidades que você nem sabia que existiam. Inscreva-se agora para continuar explorando os segredos que eles tentam manter enterrados. E lembre-se, quanto mais você busca respostas, mais você percebe que alguma coisa está muito errada. Porque às vezes a verdade está bem diante dos seus olhos, mas só quem ousa olhar além da cortina é capaz de enxergar.